Bem-vindos à primeira Masterclass de Liderança 4.0. Eu sou Juma Belitsky, eu sou mentora da Liderança 4.0, eu sou mentora, sou engenheira e eu sou empresária. E hoje eu vou trazer para vocês muitas informações referentes ao que é a Liderança 4.0. Hoje em dia muito se fala de tecnologia, de IA, de liderança e várias pessoas desconectadas falam de assuntos diversos e eu resolvi trazer isso num compilado, num bolo diferente. Por quê? A grande maioria das pessoas, elas tratam ou de tecnologia, ou elas vão colocar um agente de IA dentro do teu negócio, ou elas falam de inovação, de processo, de como implementar isso dentro da indústria ou dentro do teu próprio negócio. Ou elas falam de gestão de metas, de direcionamento, de como que você quer alguma coisa melhor dentro do teu negócio. Outras pessoas vão para um lado um pouco mais terapêutico, que daí já começa a tratar a pessoa, a liderança, o que ela quer, como ela define essas metas, quais foram os critérios para criar a cultura dentro do negócio. E eu percebo que essas desconexões acabam trazendo respostas incompletas para o que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente está ali desenvolvendo um agente de IA que precisa entregar aquele nosso coração, sabe? Entregar a cultura da nossa empresa. Mas qual é a cultura que eu implementei mesmo? Eu já nem lembro mais. Tá ali no papel, tá bonitinho e tal, mas eu tô aplicando isso? Porque senão o meu agente de IA, ele vai lá falar de um jeito pro cliente, mas os meus colaboradores não vão conseguir entregar isso. Porque quando eu vou fazer uma entrega, realmente eu vou entregar humano para humano. Mas e como é que eu faço isso de entregar o coração do negócio, fazendo com que ele traga lucro, porque empresa nenhuma trabalha sem lucro, e ao mesmo tempo trazendo um pouco mais de produtividade, um pouco mais de tecnologia? Como é que eu vou conectar essas coisas? São coisas tão distintas, são coisas tão diversas, mas é justamente aqui que mora a diferenciação. É no como você compila tudo para entregar isso para o seu cliente da melhor maneira possível. Ok? Liderança 4.0, então, nada mais é do que como construir a sua empresa de forma autogerenciável, porque, querendo ou não, a gente quer chegar no final de semana, né? Ter aquele final de semana um pouco mais leve para poder curtir com a família, ou mesmo o final do dia, não quer ficar trabalhando até meia-noite todos os dias, sendo que 6 horas da manhã já tá dentro da empresa. Se você faz isso, você tem um emprego caro, você não está sendo empresário de verdade. Porque empresário bem-sucedido, ele sim roda o seu negócio de forma muito bem valorizada, com muita lucratividade e tem tempo para escolher fazer as coisas que ele quer fazer, as coisas que ele gosta de fazer. Ah, Juma, mas sucesso para mim é uma coisa diferente do que é para outras pessoas. Ok, então a gente precisa definir o que é sucesso para você. O sucesso, para algumas pessoas, é eu vou ter tempo para fazer bolo 3 horas da tarde para o meu filho. Ou o sucesso para você é poder estar lá na Europa passeando e lucrando enquanto seu dinheiro está entrando na conta. Ou o sucesso para você é ter uma equipe com 50, com 100, com 700 pessoas e essa equipe está rodando. Claro, eu estou ali, estou gerenciando, estou fazendo acontecer, mas a equipe está rodando. Então, o que é sucesso para você? É importante chegar nesse ponto de delimitar primeiro aonde você quer chegar, ok? Então, a liderança 4.0 ela vem bem nesse intuito, né? De você dizer para você mesmo, de você mostrar para você mesmo aonde você quer chegar, para daí sim você conseguir traçar um plano que seja direcionado para aquilo que faz sentido para você. Aqui eu trouxe uma frase que eu considero uma extremamente importante nos dias atuais, que é: o legado da nossa geração, ela será julgada pela nossa capacidade de preservar o que nos faz humanos na era da inteligência artificial. Porque agora, na era da inteligência artificial, muito se lê de prompts e mais prompts e se fala de leitura de livros sobre inteligência artificial. E quando você vai ler, é uma leitura vazia, é um negócio meio pesado, é um negócio meio maquinal, e a gente não tem realmente, sabe aquele feeling, aquele negócio assim de
ai, meu, isso tocou meu coração de verdade? Então, essa é a questão. Pedir para a inteligência artificial fazer uma pintura, por exemplo, ele vai dar conta, ele vai fazer em 2 minutos. Mas e nós, humanos, aonde ficou a nossa criatividade? Porque ir lá e pedir para a inteligência artificial fazer todo um script de stories ou de vídeo ou fazer o gerenciamento da sua equipe, ele vai fazer de uma forma bem superficial, viemos e convenhamos. Claro, ele pode fazer pesquisas profundas, mas se você não entende o que ele quer que ele busque para você, como é que você acha que você vai conseguir auditar essas respostas que ele vai te dar? Porque o conceito da liderança 4.0, ele na verdade ele já tem mais de 10 anos quando ele foi falado a primeira vez sobre ele. Ali em 2016, dentro do Fórum Econômico Mundial, começou-se a se falar sobre a indústria 4.0. Indústria 4.0, para quem é do ramo da indústria, vai saber que é a indústria conectada. Então é onde o chão de fábrica ele começa a ter pontos de captura de dados, onde a gente vai saber, por exemplo, quantas peças foram produzidas na linha de produção sem precisar ter alguém ali contando. Porque antigamente, até, na verdade, hoje em dia, ainda 70% das indústrias brasileiras, elas ainda fazem contagem manual de peças. Mas vamos dizer que já é uma indústria nova e que ela está lá fazendo contagem automática das peças. Esse sistema que está fazendo a contagem automática das peças, ela vai gerar um relatório. A indústria 4.0 vai lá naquela máquina, conecta aquele dado numa rede Wi-Fi 5G e manda isso para o servidor de dados da indústria. Então, quem é de um PCP, por exemplo, ou quem faz o gerenciamento da indústria, não precisa ir até lá no chão de fábrica, não precisa ir até lá num operador de máquina para saber se um produto está sendo produzido ou se está em atraso. Porque o próprio gerenciamento externo, às vezes, pega ali direto no celular, está em trânsito para ir para uma reunião, já pega o gerenciamento de dados, já consegue saber o que está acontecendo dentro da indústria naquele momento. Se a indústria parou, você já consegue receber uma notificação do que está acontecendo e por que ela parou. Então, isso que é a indústria conectada, a indústria 4.0. Claro, a gente pode fazer uma apresentação específica da indústria 4.0, mas eu quero trazer o outro lado da indústria 4.0, que é a liderança 4.0. A liderança 4.0, ela é essa forma de você conectar o humano, de lembrar o que é humano, de trazer o que é vida, o que nos faz, o nosso propósito com a própria máquina, né? O próprio gerenciamento de dados, ou como criar, ou como fazer inteligência artificial. Para vocês terem uma noção, a gente usa muito Gemini, ChatGPT, Manus e um monte de outras inteligências artificiais, mas hoje em dia o que o público geral conhece como inteligência artificial é a inteligência generativa. Mas a inteligência artificial de verdade, ela é muito mais profunda, porque ela pega toda uma rede de conhecimento neural para poder ser responsiva e em cima dos conhecimentos pré-setados que você manda para ela, é que ela vai te trazer um tipo de resposta. Então, é importante você entender quais são esses tipos de inteligência artificial para que você consiga ter melhores respostas desse tipo de máquina. Voltando aqui para a liderança 4.0, a gente se refere a ela como sendo características que vão estar justamente características de líderes que estão justamente à frente desse tipo de transição entre o que é essa contagem manual de peças, por exemplo, e o que é essa conectividade de dados que a gente tem hoje dentro da indústria. Então, muito se fala de incentivar a inovação, mas também mantendo conectadas e engajadas as pessoas dentro de um mesmo propósito. Porque o propósito de uma empresa não é o propósito da outra. Você tem que lembrar qual é o propósito, por que você gerou a empresa que você criou. Você provavelmente já criou lá missão, visão, valores, mas isso está só no papel ou isso realmente foi criado com o coração? O custo silencioso do caos, aqui eu trago um dado muito relevante. Para quem está um pouco mais conectado dentro
da parte de saúde e segurança ocupacional sabe que a NR1 foi atualizada. A NR1, ela é a norma reguladora número 1. Dentro de indústrias que trabalham com normas reguladoras, vão lembrar que ela é a que traz proteção auricular, é ela que faz que pede, né, para o operador trabalhar com óculos de proteção, que manda ter botina lá para trabalhar na linha de produção, para que ele não perca o pé, que usa capacete quando trabalha com alguma coisa com guindaste. Então, essa mesma norma, hoje ela fala de riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, na verdade, são o como esse colaborador se sente dentro da tua operação. Ai, Juma, mas agora eu tenho que cuidar disso? Tem que. Porque aqui eu não estou falando de cuidar do operador, e sim do ambiente aonde ele está envolvido. Aqui não é nem conectado, é onde ele está trabalhando. Porque quando a gente fala de ambiente, é normal a gente ter um colaborador que morreu o gatinho, ele chegou triste para trabalhar, mas ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar de verdade? Ok, ele pode estar ali trabalhando nos seus 40% da entrega normal. Aí tu imagina que esse mesmo colaborador que perdeu o gatinho, ele chega para trabalhar, ele já ia trabalhar meio borocochô. Aí ele pega um líder tóxico, daqueles que fica te enchendo os pacovar. Ou tem aquele colega jogando trabalho em cima dele e ele sendo sobrecarregado de trabalho, sendo que o outro está mexendo no celular o dia inteiro. Ou tem aquele outro colaborador que ele está fazendo uma aposta. Como hoje nas empresas, a gente tem aquele funcionário que é viciado em fazer aposta. Aquelas apostinhas de celular, né? Vai 50, vai 100, quando percebeu foi o salário inteiro nas apostas. Não é a pessoa que você tem que tratar. Mas se esse problema das apostas trazida para o ambiente de trabalho e esse ambiente de trabalho não souber como gerenciar, não é cuidar do apostador, é cuidar para que o ambiente não faça com que ele se sinta ainda pior. Então ele foi lá para tentar fazer um dinheiro fácil. Só que ele perdeu o dinheiro que ele fez fácil. E daí ele vai chegar para trabalhar, vai ter esse líder tóxico que vai brigar com ele e ele vai se sentir ainda pior. Aí, como ele já estava com problema em casa, ele vai chegar no trabalho, recebeu essa comida de rabo, encheção de saco, essa pessoa, ele vai dizer lá no Ministério do Trabalho que ele tá com burnout. Tá, mas como assim ele vai dizer no Ministério do Trabalho? Ele tem como provar? Se você não conseguir comprovar que você cuidava do ambiente de trabalho que ele estava ali trabalhando, você vai ter um problema muito grave. Por quê? Ele vai tentar fazer o processo. Só que sem a documentação adequada, sem o procedimento adequado dentro do seu negócio, eu não estou nem falando só de documentação. A documentação ela vai te salvar, sim, do processo. O processo ele até pode acontecer, mas você vai conseguir se embasar para que o processo não seja problemático. Agora, se você conseguir cuidar do ambiente, para que seja um ambiente feliz, para que seja um ambiente acolhedor, você vai ter muitas vantagens dentro do teu negócio. Porque assim, o cliente feliz, ele volta, ele compra de novo. Só que o funcionário feliz, ele busca mais clientes para você. O funcionário feliz, ele não só procura mais os clientes para você, como ele traz aquela vontade de estar naquele meio. Então, mais pessoas vão querer trabalhar contigo, mais a tua empresa vai crescer, mais você vai gerar lucratividade e produtividade. Eu não sei se você sabe, mas aqui em Santa Catarina a gente está passando por um momento chamado de apagão de mão de obra. Quer dizer que é cada vez mais complexo, cada vez mais difícil você conseguir encontrar colaboradores para o seu negócio, seja engajado ou não. Então imagina que chega um novo colaborador lá no teu negócio, ele já é uma pessoa que ele tá meio com o pé atrás. Aí você vai lá, dá treinamento, vai lá, tenta engajar ele, né, daquele jeito, mas daí levou 2, 3 chilepadas lá no negócio e vazou. Deu nem 90 dias, né? Nem o aviso prévio ele não deu, ele já se escafedeu.
Ah, mas é a geração Z, eles não querem trabalhar. É? Tem certeza? Já parou para pensar no teu próprio negócio? Já parou para pensar o que está acontecendo dentro do teu negócio que não está deixando esses colaboradores ficarem? Ah, mas aí é normal ter muita rotatividade. Não é? Não é normal, não. Rotatividade não é algo normal. Ah, mas existe um padrão dentro por exemplo, dentro de supermercados que existe a sazonalidade. Mas pessoas querem mais dinheiro no final do ano, então aparece mais gente para trabalhar. Mas em compensação também tem que trabalhar mais horas, ninguém quer trabalhar Natal, ninguém quer trabalhar Ano Novo. E aí, faz o quê? Se você não tiver um programa bem detalhado de como você quer que esse colaborador se desenvolva dentro do teu negócio, se você não tiver um programa bem detalhado de como, não é fazer ele feliz, é como deixar o ambiente mais amigável. Eu não tô falando de mesinha de ping-pong não, tá? Porque mesinha de ping-pong não segura ninguém. Eu tô falando de entender o que o seu colaborador quer. Lembra das linguagens do amor? Provavelmente você já deve ter ouvido falar das linguagens do amor, que é muito normal, assim, para quem tá começando um relacionamento, para quem tá começando com uma amizade mais diferente. Essas pessoas, elas costumam estudar sobre linguagem do amor. Já parou para pensar na linguagem do amor do teu colaborador? Porque existe ela aplicada. Então, muda um pouco o foco do que você está buscando. E daí, ali sim, você vai conseguir trazer informações essenciais para conseguir conduzir esse teu colaborador por muito mais tempo dentro do teu negócio. Voltando para os custos silenciosos, eu quero trazer aqui que R$81.000. R$81.000 é o que custa para um gerente seu ir embora. Nossa, Juma, mas é tudo isso? Eu tô considerando aqui um gerente que tu vai pagar um salário de 10 mil, tá? O custo deste colaborador ir embora, esse teu gerente que recebe por mês R$10.000, ele vai te custar uma demissão de 81 mil. Por quê? Aqui a gente tem que falar de rescisão, mas e o custo da nova contratação? E o custo do dinheiro que você perde por não ter esse colaborador lá trabalhando dentro do seu negócio? Porque ele entrou lá, ficou um ano e pouquinho e já vazou, né? Mas e aí? O custo de chegar uma nova pessoa, treinar ela, até ela entregar o que você está pedindo para ser entregue. Você já parou para pensar que tudo isso acumulado é um custo muito mais alto do que só aquilo que está aparecendo ali no DRE? Então, R$81.000 é a base do que você está gastando com um gerente que tinha um salário de R$10.000. Isso faz muita diferença dentro do seu lucro no final. Aí eu costumo dizer que a torneira aberta do seu lucro, ela justamente está nesse turnover. O Brasil, ele lidera um ranking de rotatividade de 56% de turnover, sendo que Santa Catarina, um dos países com a menor taxa de desemprego do Brasil, ele é ainda maior. Então, cuide do seu negócio. Os sintomas da dependência da sua equipe em relação a você. A centralização crônica. A gente tem um crescimento da empresa que ela trava, porque todo mundo precisa ficar tirando dúvida com você. E no final das contas, hoje eu precisava ir no médico, hoje eu precisava fazer qualquer coisa e a empresa simplesmente ficou todo mundo parado lá de braços cruzados porque nada aconteceu. Isso que é centralização crônica. Você não precisa ser o centro da sua empresa. Você precisa sim gerenciar, mas não para ser o centro dela. Férias fictícias. Por que férias fictícias? Quantas vezes você já saiu de férias e teve que ficar lá no telefone, fazendo reunião, recebendo informações e trocando informações com seus colaboradores? Porque se você não fizesse isso, simplesmente nada ia acontecer. De novo, centralização. Para que tudo precisa passar por você? Aí a gente tem o efeito espectador, que é a falta de clareza de cargos e rituais do seu processo, o time se omite na crise, esperando que você resolva e assuma a responsabilidade no final. Ou seja,
Se você não tem bem mapeado quais são os cargos, as funções e as responsabilidades de cada uma das pessoas, você está fadado a ser espectador do seu próprio negócio. E a gente tem o preço invisível, que é quando você constrói o sucesso, mas você paga com o seu próprio tempo, né? Você não tem mais tempo, você não tem mais saúde. Quando foi a última vez que você teve tempo de ir pra academia? E presença familiar, né? Que o seu filho, ele também demanda, o seu gato também demanda, né? A vida acontece, mas você tá lá presa num emprego caro, porque nem dinheiro direito você tá recebendo. Aí vem a NR1, que eu havia comentado. Agora, em 26 de maio, é a data limite para você ter essa documentação em dia dentro do seu negócio. Por quê? Depois dessa data, você pode fazer? Você pode. Agora, a probabilidade de você receber uma multa e ser uma multa estratosférica só porque você não tem essa documentação pronta, ela é maior ainda, tá? Então, a NR1 ela já está atualizada, já está válida os riscos psicossociais, mas não estava sendo multado até então. A partir do dia 26 de maio, qualquer tipo de problema que você tenha na justiça referente aos seus colaboradores, você está afadado a ter uma multa e o processo trabalhista é muito mais caro, justamente porque você não tem esses processos organizados. E daí a gente tem ignorar a saúde organizacional, deixou de ser ruim apenas para as pessoas, né? Ela agora vai virar, dinheiro que você deixa de ganhar. Aí a gente vira aqui que saúde mental ela é uma estratégia para o seu negócio. Na liderança 4.0, a saúde mental ela é tratada como indicador de produtividade e margem, não só como discurso motivacional ou aplicativo de mindfulness. Porque no final das contas, só ir lá fazer yoga e mandar a pessoa respirar, isso não vai resolver o problema do seu negócio, tá? Ele pode sim ser um gatilho para fazer as pessoas se sentirem mais calmas e tudo mais, mas ele não é por si só a resposta. Então, cuidar das pessoas é reduzir custo de absenteísmo, reduzir custo de presenteísmo e blindar a sua empresa empregadora à frente de competições de talentos. De novo, o apagão de mão de obra está aí. Aí a gente tem alguns autores consagrados aqui que trazem embasamento para a nossa liderança 4.0, que são Daniel Goleman, James Clear e Greg McDowell. Eles falam sobre inteligência emocional, o como a gente pode trabalhar a inteligência emocional, sendo que o Daniel Goleman, ele tem os livros Rápido e Devagar e também tem um outro livro que é a base do time, está na regulação emocional da liderança. Sem autoconsciência, quem lidera o estresse vira um método de cobrança nocivo. Aí a gente tem os sistemas de hábitos do James McClare, que não está aqui por acaso, mas é um livro que ele fala muito sobre o como criar, né? Hábitos atômicos, para quem não lembra. Se você não sobe ao nível das suas metas, você vai cair ao nível dos seus sistemas. Rituais diários definem a cultura real da empresa. Não só da empresa, os seus hábitos, o que você pode fazer hoje para ficar 1% melhor do que era ontem. Então, se você quer a diferença para o seu negócio, você tem que mudar em você mesmo. E essencialismo. Para escalar, você precisa discernir o que é o vital do seu negócio, ter menos microgerenciamentos e mais tempo livre focado no que realmente é estratégico para o seu negócio. Tecnologia sem gestão é caos. E quando a gente traz que tecnologia sem gestão é caos, a gente fala aqui da própria inteligência artificial. A gente está já com ambientes confusos, a gente tem a tecnologia. Quando a gente tem ambientes confusos, a tecnologia ela só vai piorar essa confusão. Então, muito antes de usar um sistema de automação, muito antes de usar a inteligência artificial, você tem que saber o que você quer e o que você precisa para o seu negócio. Ah, Juma, mas eu quero que a inteligência artificial resolva tudo. Inteligência artificial não é mágica, ela é uma extensão da sua própria organização. Se você não tem organização, a inteligência artificial só vai piorar a situação.
Aí eu trago aqui o que são os 3 pilares do que eu traduzi como liderança 4.0, que é a parte de inteligência artificial, inovação, novas tecnologias, automação de processos, mas para isso a gente precisa de saúde mental sua e dos seus colaboradores e também gestão. Porque sem gestão não existe saúde mental e não existe inteligência artificial que seja realmente produtiva. Cuida da base, que o resto você consegue se organizar. Eu trago também aqui uma simbologia muito pessoal, que é a simbologia da onça pintada. Eu me chamo Juma, e a vida inteira me perguntaram: é a onça da novela? Sim. Costumo dizer que sim. Então eu trouxe a simbologia dela para dentro da minha mentoria justamente porque eu entendi que ela é presença. Você já viu uma onça andando? Que coisa mais linda! Ela é imponente, ela é de presença. E é isso que eu trago para você. Como ser essa pessoa de presença também. Ela é estratégica. Ela avalia antes de atacar. Você não vê uma onça que não tenha percebido o ambiente, percebido se ela poderia ir atrás da presa para depois ir. Cada coisa no seu lugar. E ela também tem equilíbrio. Porque, querendo ou não, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de onças que quem cuida do zoológico tá lá brincando, que ela parece um gatinho, coisa mais fofa. Ela tem esse equilíbrio, porque ela é predadora, ela caça, é um dos piores predadores, inclusive, do nosso ecossistema brasileiro. Mas ela também sabe ser fofa, ela sabe ser legal, ela sabe descansar. Por que você não sabe? É justamente esse trio que eu trago para vocês. O como você quer ser. Treinar o seu time em saúde emocional e processos é a forma mais barata de proteger o seu patrimônio. Por quê? Times bem estruturados, times felizes, vão te gerar mais produtividade, vão te gerar mais dinheiro e, na consequência da gestão, você vai ter muito mais lucro vindo dentro do seu negócio. Quem eu sou? Eu sou Juma Belitsky, eu sou mentora da Liderança 4.0 e eu ajudo você a integrar a parte de gestão, felicidade corporativa e inteligência artificial para que o seu negócio cresça com inovação, engajamento e alta performance. E sua empresa? Ela roda sem você? Entre em contato comigo e saiba mais.